Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Então vamos fazer uma breve oração, igreja. Que sem oração não vamos receber, mãe. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos reunidos nesta noite, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei como cada um chegou, Senhor. Cansado, Senhor, abatido, com a alma angustiada, Senhor. Mas Tu és o Deus que sonda os nossos corações, Senhor. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo de Deus, muitos aqui poderiam estar pensando, Senhor, nessa noite, meu Deus. Com esse Deusinho que chega, meu Deus, meu Pai. O Teu povo não quer chegar à Tua casa, Senhor. É melhor ficar em roda no fogão a lenha, comer um pinhão, Senhor Jesus. Ou ficar debaixo de uma coberta no sofá, Senhor Jesus. Mas esse povo, meu Deus, que está aqui nessa noite, meu Deus, esse povo eu declaro, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que são vitoriosos, Senhor, porque vieram buscar algo, Senhor, e não vão sair com as suas mãos abanando, Senhor, e não vão sair com as suas mãos vazias, Senhor, porque o Senhor não larga o seu povo em vão, Senhor, o Senhor não larga aquele que vem buscar a bênção sem bênção, meu Deus, porque aquele que busca, recebe. Aleluia! E o povo foi buscar, Senhor. E eles vão receber, Senhor, o que precisam para a sua vida. Obrigado, Jesus. O hino já falou tudo, né, igreja? A palavra de hoje é vaso. Aleluia. Por gentileza, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Você é um vaso. Você pensa que você não é, mas você é. A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e vi que estava fazendo as obras sobre as rodas. E o vaso que ele fazia se quebrou na sua mão. E então tornou a fazer de novo outro vaso, conforme que pareceu fazer bem a seus olhos. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: porventura não poderia eu fazer como este oleiro, ó casa de Israel? Esse como barro nas minhas mãos sou assim. Vós sois na minha casa, ó Israel. Sabe, irmãos, muitos de nós fomos quebrados, e nada melhor que ser quebrado para Deus fazer de novo. Porque há diversos tipos de barro, argila, e há diversos tipos de vaso. Há vaso de madeira, há vaso de ouro. Mas o mais valioso é o vaso de barro. Porque ele pode ser moldado, igreja. O de ouro, a Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro, sabe? Você pode olhar, pode ser um vaso lindo, tem um alto valor. Mas aquele valor é um valor que é só isso. O vaso de barro, ele tem um valor significativo, porque é o valor de uma alma, igreja. Glória a Deus, aleluia. E ali está Jeremias naquele barro. O Senhor fala com ele ouve a voz do Senhor dizendo: vai e mostra. Porque muitas das vezes nós temos que ver, pá. O Senhor fala conosco e nós não vê, parece que eles têm que acreditar, tem que desenhar, né? Tem que desenhar, parece que tem que ver, né? Tem que ser que nem Tomé, tem que ver para crer. Muitos de nós não recebemos por quê? Porque duvidamos, porque a nossa fé não alcança. Se a nossa fé fosse como o tamanho do grão de mostarda, nós alcançaríamos. Mas muitas vezes não é na igreja. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, vai falar um pouquinho mais, igreja. Tesouro em vasos de barro. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda o seu evangelho está encoberto para os que se perdem, está coberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais Deus desse século cegou. Para muitos o evangelho está encoberto. A Bíblia nos cita também, igreja, que quando Moisés subia no monte Sinai para buscar a presença do Senhor Jesus, presença do Pai, ele descia com a sua face resplandecente, porque era tanta glória, tanta glória. E aquele povo não ia ver a face dele. Ele colocava um véu na sua cabeça e descia. E a Bíblia nos diz também que quando Moisés começou a se desfalecer,
ele cobria seu rosto. E muitas pessoas ainda, a Bíblia diz aquele Deus ali, um Deus minúsculo. Há muitos deuses, igreja, que encobrem o Evangelho, encobrem o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho não é você falar bonito, você não é lá, como agora tivemos semana passada, o Congresso dos Gideões, 41º, em Balneário, vai muitos pastores, 8 dias de congresso, ali vai muitos, mas sabe, está faltando muito ser pregado o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, porque muitos vão por fama, muitos vão por tantas coisas. Mas o Evangelho genuíno hoje está em extinção, igreja. Porque há muita propaganda. Tem homens de Deus, tem. Mas tem muitos que a gente vê que sabe, porque o dinheiro. Tem muitos pastores que cobram para pregar. Eu vou lá. Mas quantos membros tem na tua igreja? Tem 500? Eu vou cobrar quanto? Cachê de quantos? É raro os pastores que não cobram, igreja. E não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, como nosso Senhor, nós mesmos, como servo por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandece luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque das trevas resplandece luz. Das trevas nós viemos. Viemos das trevas, não é, irmão? Eu lembro até hoje, nós viemos das trevas. Nós éramos filhos das trevas. Hoje nós somos filhos da luz. Aleluia. Nós não andamos mais em trevas, porque aonde a Bíblia nos diz que aonde as trevas, aonde chega a luz, ali há iluminação. Porque a nossa lâmpada é a lâmpada de Jesus. Não é uma lâmpada que vem do lado, não vem de baixo. O véu não se rasgou de baixo para cima, o véu se rasgou de cima para baixo. Aleluia. O véu que separava não separa mais, igreja. Não tem um véu mais que você precisa entrar lá, que é só o sacerdote. Hoje não. Você tem livre acesso ao Senhor Jesus. Não é só entrar no Santo do Santo. É só o sacerdote que podia, hoje não. Você tem livre acesso ao Senhor Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que para a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, angustiados, perplexos, mas não desanimados. Nós somos atribulados, temos perplexidades, mas o que? Não somos desanimados, porque nós não somos filhos de Satanás, porque nós não somos filhos do medo, nós somos filhos do Rei que não tem medo, o Rei da vitória. Porque o nosso Rei, o que ele anda? Ele vai vir buscar nós em cima de um cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. Ele vai vir, e os seus olhos vão ser o quê? Vermelhos, o seu cabelo branco, aleluias. Nós cremos nisso, igreja, nesse Rei, esse Rei Jesus. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, a Bíblia diz que quem vem com o Evangelho não pensa que é um mar de rosa. Por quê? Parece que, ao você ver aquele do mundo não é perseguido, sabe? O capeta, o que é dele, já está nele, está nem aí. O que é dele é o que a Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está na porcaria, vai, que é porco mesmo. Já está na lama. Que nem acreditado, né? É assim, igreja. Mas aquele que está santo, santifique-se mais ainda. Aleluia. Perseguidos nós somos. Nós temos vários exemplos. Apóstolo Paulo, Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não merecia ser crucificado como mestre. Paulo, um homem que foi, quantos naufrágios sofreu,
foi picado por víboras. Mas ele pegou aquela víbora e porque a Bíblia diz que nós podemos ser picados por cobras, serpentes e escorpiões. Mas se nós estivermos firme na palavra, nenhum deles nos fará. Amém, Jesus. Trazendo sempre toda a parte da mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós vivemos e estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida do Senhor Jesus manifeste também na nossa carne, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal, de maneira que a morte, de maneira que em nós não atua a morte, mas em nós a vida. Tem muitos que estão vivos, fisicamente estão vivos, mas estão por dentro estão como sepulcros caiados. Porque por fora é a aparência, por fora você esconde, mas por dentro você está morto. Hoje é o dia de reviver. Hoje é o dia de você pegar e, Senhor, quebrar o teu vaso. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Aleluia! Você não está na mão de qualquer um. Você não está na mão do Pai de Santo. Você não está na mão do Babalorixá, não. Você não está na mão do Pai de Santo, na Mãe de Santo, no centro de banda, não sei de que tantas porcaria. Você está na mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. E em nós não habita a morte, não. Porque Ele nos deu vida, e vida com abundância. Ele não deu uma vida 50%, 70%, 80%, 99,9%, não, é 100%. Aleluia. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Crie, por isso eu falei, nós criamos também, por isso também falamos. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, e nos ressuscitará, e nos apresentará convosco. Aleluia. Vai chegar um tempo, igreja. Daqui nos 7 anos, dos 3 anos e meio da pré-tribulação e da grande tribulação, esperamos o quê? Que nós seremos arrebatados, que nós não passaremos pela pré-tribulação. É isso que nós devemos esperar. E se nós estivermos mortos, o que nós, Senhor, nos ressuscitará ali. Aleluias. Porque a nossa, como eu sempre falo, o nosso reino não é aqui. O nosso reino é lá em cima. Muitos pensam que a riqueza maior está aqui, não. A riqueza maior é lá em cima. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso exterior, o homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior que renova-se dia após dia, ainda que o homem exterior se corrompa. O nosso interior se renova dia após dia. O Senhor quer renovar aquele que está caído. O Senhor quer levantar o que está abatido. O Senhor quer dar saúde a quem está doente. O Senhor quer levantar aquele que está na valeta. Aleluia. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso, compassivo, bondoso. Aleluia. Porque a nossa leve montânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se nós perder para a tribulação, deixava lá, aleluia, o que nos diz aí? Que vai ser na glória. Se nós perder para o mal, já era. Não adianta querer dar uma mãozinha com açúcar, não. Nós perdemos nossa salvação. Ah, Senhor, mas no teu nome nós procedimos, eu era 20 anos pastor, eu era 30 anos, eu tinha uma igreja com 500 mil membros. Não adianta. Perdeu, foi. Ah, não, mas eu era usado no Espírito Santo, falava em língua, tinha os 9 dons, mas não adianta. Não atentando nós nas coisas que vêm, mas que não vêm, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. O que nós vemos é temporário, igreja. Mas aquilo que nós não vemos, mas que sentimos, que é o poder de Jesus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Aquilo é eterno na nossa vida. Aquilo é eterno, igreja.
aquilo vai ser eterno. E o que nós queremos para a nossa vida? O que você quer para a tua vida? Você quer viver uma vida voltada para o Senhor Jesus? Você quer quebrar o teu vaso, assim como fez Maria? Foi lá, pegou aquele vaso lá de alabastro e derramou aquele bálsamo. Para o Senhor, você não precisa de qualquer coisa. O Senhor não precisa de esmola. O Senhor não é aquele mendigo que precisa de esmola, não. O Senhor precisa do teu melhor. O Senhor não precisa da tua esmola em mim, não. O Senhor não quer você 50% com um pé na igreja e um pé no bairro. Um pé na igreja e um pé no centro espírita. O que adianta isso daí? A Bíblia não diz que nós não temos dois senhores. É assim sim, não. Jeremias foi um homem que ouvia a voz do Senhor. Desceu a casa do oleiro. Será que hoje nós queremos descer a casa do oleiro e se prostrar e dizer: Senhor, o meu vaso está quebrado, a minha vida está detonada, a minha saúde não está boa, e eu não quero que o Senhor pegue um Durapox, um Super Bom e cole. Eu quero que o Senhor faça um vaso novo. Porque quando deixamos ele quebrar e fazer de novo o vaso, aí tem um profissional na área que sabe que o vaso é passado por uma temperatura muito alta. Aleluia. Quem sabe você está sendo provado, assim como aquele homem, assim como Daniel, na fornalha. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o quarto homem da fornalha está ali com você. Porque para ser aprovado, tem que ser provado. Grandes marinheiros não se fazem em águas calmas. Grandes marinheiros passam por grandes batalhas. Quando o Pedro estava naquela tempestade no mar, o que ele fez? Ele se apavorou-se. Ele começa a andar. Por que ele afunda? Porque ele começa a olhar para o lado. Porque ele começa a tirar o foco. Quando perdemos o foco, quando perdemos o alvo, melhor dizendo, porque o nosso alvo é a cruz, é Jesus. Quando perdemos o alvo, já não temos mais para onde ir, porque ficamos o quê? É como um atirador de elite. Ele vai lá atirar, ele mira lá, ele vai na sua mira, mirando, ajustando. Ele tem que acertar o alvo. Que nós paremos de acertar fora do alvo e começamos a acertar o alvo, que é Jesus, que é Jesus, que morreu por mim e por você nessa noite, que é Jesus, que está aqui hoje, para nós chegarmos até diante dele e dizer: Senhor, está aqui o meu vaso, está assim, está assado, mas hoje faz diferente na minha vida, hoje faz ele um vaso novo, um vaso de honra. Se até hoje foi um vaso de desonra, mas que hoje seja moldado, seja elevado às altas temperaturas, para que seja aprovado. Se até hoje você foi provado, hoje é o dia de você ser aprovado. Hoje é o dia, não é amanhã, não é hoje. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de cura, é um Deus que nos dá uma nova oportunidade. E hoje é dia de restaurar a tua família, restaurar a tua saúde, restaurar o teu casamento, restaurar os teus sonhos, sonhos que você achou que estava morto, não. Porque morre o teu sonho quando você desce na sepultura. Aleluia. Lázaro não estava 4 dias ali. E ele não diz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Sonhos que estão mortos, o Senhor quer ressuscitar. Pessoas que estavam distantes, o Senhor vai aproximar. Pessoas que falavam mal, o Senhor vai colocar em elas um coração novo. Aleluia. Pessoas que te criticavam vão começar a aplaudir a tua vitória. Aleluia. Pessoas que te maltratavam vão ter que pagar
nos pés do Senhor Jesus. Pessoas que te difamavam vão se chegar a vós, porque vão reconhecer que a luz que brilha em nós não é a luz de qualquer um, não é uma luz de LED, não. É a luz do Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o eterno, o ressurreto, o Rei dos Reis, Senhor Jesus. Aplaudam aí nessa noite.